E talvez o maior sofrimento humano seja a gente tentar controlar o incontrolável, né? Aquilo que está fora das nossas capacidades. E eu precisei aprender isso das formas mais difíceis. Oi, gente, para vocês que não me conhecem, estão chegando agora no canal, meu nome é Caroline Mevier, eu vivo com HIV há 8 anos, conto tudo aqui no canal para vocês, como eu descobri, enfim, de quem eu peguei, como foi transmitido, o que eu senti no início, tudo, como eu contei para as primeiras pessoas, então rola aqui os vídeos, tá? Para vocês irem acompanhando, se empoderando aí também e se inspirando, que a vida com HIV continua, tá? Ela continua e ela vai seguir de acordo com as possibilidades daquilo que você escolher, né? E daquilo que tiver ao seu alcance naturalmente. Eu sou enfermeira obstetra por formação, terapeuta em ginecologia natural, terapeuta integrativa. Ofereço várias coisas, tem e-book gratuito aqui na descrição, tem um curso que inclusive lá no Instagram a gente bateu 2.000 inscritos e tá assim num valor mega promocional de R$ 7,99, mas é só até fazer 3.000 inscritos lá. Então aproveita, tá? Vou deixar aqui o Insta pra vocês. E quem não me segue, já me segue lá também. E acredito que isso tudo me ajudou a superar o HIV de fato, né? Epicteto foi um filósofo que foi professor de vários outros filósofos que vieram depois na história. Foi uma inspiração para vários outros filósofos e pensadores, escritores. E ele foi escravo, né? Ele foi escravo, mas as suas palavras demonstravam a extrema liberdade que ele alcançou, mesmo vivendo sobre a ordem de outras pessoas que imaginavam que controlavam e limitavam ele, mas mesmo sendo escravo, ele foi realmente um homem livre e inspirador. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Parece uma frase simples, né? Mas será que a gente vive isso realmente? Há pessoas que estão destruídas por causa disso, né? Porque elas se sucumbem, definham em algumas barreiras da vida, em algumas coisas que não podem controlar. Já outras pessoas que são forjadas e transformadas na própria dor. Geralmente quando acontece alguma coisa negativa, né? Porque a gente julga tudo entre bom e ruim. Então o que não é bom é ruim. E vou fazendo um carinho aqui no meu gatinho manhoso. Mas, então, quando acontece alguma coisa como o diagnóstico de HIV, por exemplo, primeira pergunta que a gente faz praticamente é assim: por que eu, né? Por que comigo? Muita gente me pergunta: nossa, eu queria saber de quem eu peguei, você sabe, né? De quem você pegou e tal. E desde o início eu tive um insight assim: por que não perguntar? O que eu posso fazer daqui pra frente? Né? Porque o que já foi, já aconteceu. Eu não posso voltar no tempo, não inventaram essa máquina, essa tecnologia. Se tivesse inventado, provavelmente eu não teria dinheiro para ela. Então, não é uma possibilidade. Eu não vou ficar pensando naquilo que não tem como eu mudar. Eu sempre tive esse pensamento, eu sempre fui estoica e busquei praticar o estoicismo, porque é uma prática, uma busca, né? Não é assim, eu sou, é uma busca. A maioria dos momentos eu busco ser, quase sempre dá certo. Realmente eu economizo mais tempo que outras pessoas na vida, porque eu não fico olhando muito tempo para onde eu não posso resolver, né? O problema. Mas a questão é que eu pergunto: será que importa mesmo de quem a gente pegou? Ou como vai ser minha vida daqui pra frente com as novas pessoas que eu irei conhecer, né? Como eu posso ser uma pessoa, melhor, mais agradável, independente de viver ou não com HIV, né? Mas naturalmente o diagnóstico na nossa vida pode ser um divisor de águas pra gente olhar mais pra nós mesmas, pra gente aprofundar no autoconhecimento, nesse desenvolvimento interior, porque nesse tanto de pergunta: por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que nessa situação? Para toda a fatalidade, o ser humano vai sempre querer questionar, encontrar respostas, né? A gente se coloca muito no centro das coisas, e claro, na nossa vida nós somos o protagonista, né? É um pouco natural, mas se a gente olhar numa dimensão lá de cima, do universo, da galáxia, a gente não é muita coisa, não. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tava grávida, tava numa situação de merda, num relacionamento mega difícil, em que eu amei uma pessoa que me entregava um amor bastante desequilibrado, pra não taxar nenhum diagnóstico aqui, mas era um relacionamento super tóxico, muito difícil, que inclusive depois de terminar, até recentemente, eu vivi resquícios de ter me relacionado e, enfim, feito uma filha com essa pessoa. Mas ok, acredito no cosmos, no equilíbrio, no aprendizado final.
Mas seguindo, era um momento difícil da minha vida, entende? Por mais que eu já tinha avançado no autoconhecimento, eu já tinha conhecimentos espirituais, bastante, já tinha comungado a ayahuasca, visto vários continentes, povos que cuidavam de mim, tudo. Eu vivi muitas coisas transcendentais incríveis que me deram a certeza de que tudo passa, inclusive o meu corpo, e de que eu sou um ser eterno por aí. Então eu acabo focando menos nas questões e superando mais rápido também. E eu recomendo um caminho como sendo um caminho de menos sofrimento, menos perda de energia, menos perda de foco, enfim. E mais tempo vivendo de verdade do que pensando, né, murmurando sobre alguma coisa. Quando eu descobri na gestação, eu me perguntei, eu me questionei muitas coisas, né? E o mais importante foi perceber que a pergunta essencial era assim, tá, isso já aconteceu, mas e agora? O que eu vou fazer? Qual caminho eu vou seguir agora? Porque eu tinha 2 caminhos. Eu tinha o sofrimento, a vitimização, me tornar inimiga de Deus, das criações, da vida, me amargurar, ficar com ódio dos relacionamentos. Eu tinha tantas escolhas assim que passaram por mim. É como tudo isso passou. Aquilo vai ficar em você. Enquanto você tá vibrando parecido com aquelas mensagens que passam, elas ficam aqui, tipo um imã, né? Claro que eu sofri nos primeiros dias, eu fiquei em choque total, eu fiquei sem chão, é óbvio, eu não entendi o quanto eu entendo hoje. É por isso que eu falo do curso HI Vivendo, porque é uma jornada natural do início ao fim, e no curso é como se você fosse acelerar essa jornada, porque você tá escutando de alguém que passou por ela. Claro que a experiência é sua, mas é muito bom quando a gente já tem alguém que fala, ei, pode vir, é seguro, vem mais pra cá, eu sei que tá escuro, mas você vai conseguir, eu tô aqui no final te esperando, vai passar. Então, o curso é mais ou menos isso aí, realmente é a energia que eu coloco pra vocês. Eu olhava pra mim no espelho, durante muito tempo eu olho assim ainda, às vezes, né, e eu olho assim, deixa eu olhar pra mim aqui. Você tem HIV, você vive com HIV, né, Carol? Aí a Carol dentro de mim fala assim, e o que tem? A gente é a gente, eu sou eu, você é você. E sim, a gente tem um vírus, mas é isso. Na minha mente, eu não enxergo como as pessoas. Por quê? Aí a gente vai fazer um outro vídeo, porque tem um preconceito interno. Sim, talvez você mesma ainda esteja vivendo esse processo por não ter compreendido a simplicidade mesmo, o tratamento e que o olhar dos outros não te define. Ao invés de me apegar ao sofrimento, eu resolvi fazer uma jornada de autocura emocional, como eu fiz com outras situações da minha vida. Eu vim de uma infância traumática, eu via violência doméstica, eu fui uma criança pobre, eu tive dificuldade nos relacionamentos com pai, com mãe, em algum ponto. Como a maioria das pessoas, né, outros se arrastaram até mais longe. Nos meus livros eu vou contar tudo isso mais a fundo. Então eu fui uma sobrevivente, né? I'm a survivor. Então, depois eu vou pôr essa música, mas é isso. Tem várias músicas que falam de sobrevivência, porque nesse mundo que não falta é sobrevivente, né? Nós estamos aqui, então é motivo pra gente agradecer. E é nessa ótica que eu quero que você chegue. Não no que te falta, não no que é ruim, até porque você não pode mudar. Mas, poxa, hoje tem um comprimido, hoje tem um tratamento. Tá, então vivo eu vou continuar. Menos mal, já não vamos morrer. Por causa disso, não. Se você aderir seu tratamento direito e ele tá disponível gratuitamente no SUS. Não tem desculpa. Aquele leve puxão de orelha. Então vamos seguir. Mas você pode focar nisso, focar. Existem pessoas inteligentes que vão compreender, né? Vai ser até um filtro, sinceramente falando, é o meu ponto de vista. Aquelas pessoas ignorantes, anti-ciência e tudo mais, elas naturalmente vão sair correndo. Paciência. Vai ser um alerta, né? Pra não me envolver com essas pessoas naturalmente que eu já não gostaria mesmo, independente de viver com HIV ou não. Encontrei um marido hoje em dia que é super inteligente, de primeira ele entendeu tudo, ou seja, eu foquei na vida que eu poderia ter mesmo com HIV, né? E sei que, enfim, há inúmeras possibilidades. Imigrei, quero viajar ao mundo, vários países, conheci muito pouco, quero desbravar muito, quero ter experiências, me conectar com outras pessoas. Eu não coloco HIV no centro da minha vida. Eu foquei no que eu podia fazer que estava sob meu controle, porque a doença em si não tá. A cura também não. O que tá sobre o meu controle é acompanhar, me cuidar da minha saúde mental, né? Todo ser humano deveria fazer isso. Praticar o equilíbrio, tentar acertar, porque naturalmente nossos comportamentos humanos a gente erra, a gente se sobrecarrega, a gente se alimenta mal em alguma fase da vida para suprir uma questão emocional, enfim, isso é humano. E acontece. Opa!
Isso é humano e acontece muito. A gente tem que buscar o equilíbrio. E buscando tudo isso de bom, naturalmente a minha vida vai ser condicionada para um outro caminho, que é onde eu posso controlar. E nesse caminho mesmo de superação do HIV, de cura, né, autocura emocional, inclusive eu li um livro chamado Consciência Autocurativa, que é da Henriqueta Camarote. Pesquisem aí porque ele é incrível, eu já falei desse livro no canal, vou fazer depois uma outra aula, um outro vídeo sobre isso, mas lá no curso HIV Vivendo tem exatamente os 7 passos para a autocura emocional. E são coisas com estudos científicos e tudo mais, então vocês vão perceber que realmente existem etapas, sabe? E a etapa final disso é você transbordar aquilo que você aprendeu e se curou. Criar conteúdos, registrar, escrever ali, ou para si mesmo, contar essa narrativa, talvez ser inspiração para outras pessoas, um grupo na sua cidade, participar das rodas de conversa de pessoas vivendo com HIV, porque vocês sabem que especialmente no início é mais difícil, e talvez você já passou por isso, você pode ajudar. Então isso ajuda muito na cura. Eu estar aqui com vocês ajuda muito, né? Sair do armário fortalece ainda mais, mas enfim, a gente chega lá. Né? Se esse momento chegar para você, ele vai chegar naturalmente, de você sair do armário. É interessante, vamos abordar isso em outro momento. Entendam, então, que na dicotomia do controle, você tem que olhar para as coisas e falar, tenho controle, posso fazer alguma coisa? Então eu vou fazer. Se eu quero mudar, eu vou fazer. Só reclamar não é fazer. Fazer é ação, é mão na massa. Eu posso transformar isso, eu posso ressignificar isso, eu posso transmutar isso. Se eu puder, eu vou nessa direção. Se eu analisar, não é impossível, isso aí tem uma lei natural, só se eu voasse. Só se eu tivesse uma varinha mágica. Então, a gente não tá falando de fatos reais. Você não tem como. Se você não tem como mudar, você não vai focar nisso. Não tá a seu alcance. Pra que você vai pensar sobre a cura? Sobre quem te passou? Sobre se você voltasse no tempo e não fosse naquela festa? E se você tivesse usado camisinha e tal? Tá, pega como aprendizado para as vezes que se seguirão à frente, mas o que passou, né, você não consegue controlar. Então, você vai controlar os seus dias, o cuidado com a sua saúde, o seu tratamento, a pessoa que você vai ser, porque se você for insuportável, dramática, chorona, vitimista, sem nenhum assunto interessante, nenhuma causa, um propósito de vida, não tem autoestima, não tem autoconhecimento, se você não tem nada, se você é vazia, as pessoas realmente não vão gostar de você, mas não é por causa do HIV, não. Às vezes é porque o que você escolheu se tornar depois do seu diagnóstico. E nesse vídeo era para ser um pouco mais acolhedor, virou um puxão de orelha, me desculpem, é a energia que eu tô hoje, mas é isso, gente. Eu sei que é doloroso em alguns momentos, mas o HIV todos nós temos, muitos, milhões. Mas por que algumas pessoas escolhem seguir um caminho abundante? Às vezes as pessoas estão esperando uma notícia ruim para terminarem de ter uma desculpa para cair no buraco, sabe? Então não façam isso, tá? Porque o HIV não é motivo, arranja outro motivo, arranja outra desculpa. Porque HIV é só você tomar um comprimido, 2, enfim, depende da terapêutica, eu tomo um comprimido todos os dias e você se mantém assim, ó, normal, com um monte de boleto pra pagar, um monte de BO na vida pessoal pra resolver, filha que eu tenho que buscar no Brasil, tô vivendo na Espanha, tenho que tirar minha documentação na Espanha e me legalizar, que meu sonho era morar fora do Brasil e eu tô realizando, mas isso demanda um esforço do caralho e não tem tempo pra ficar me lamentando pelo HIV se eu quiser viver as coisas que eu quero viver. É por isso que eu também não fico focada esperando a cura, entende? Eu simplesmente aceitei em um momento que essa cura não existe hoje. Pode ser que ela exista um dia, eu não vou ficar focada pensando nisso. Quando vier a cura eu volto a viver. Jamais, eu não sei nem se tem amanhã, né? O que tá sob meu controle é o quê? O agora. Hoje a gente tem uma fé que a gente chega até o final do dia, não é assim? Mas não dá, gente, pra gente ficar vivendo esperando se vier a cura. Ou eu não vou viver mais porque eu já peguei HIV e eu vou me martirizar assim com um chicote imaginário pelo resto dos meus dias, ser infeliz, ser amargurado. E aí é isso, tudo por causa do HIV, culpando o coitado do vírus que tá lá, né? Ele tá existindo, né? Ele nem sabe quem ele tá ocupando, acho que ele não tem essa consciência toda, não. Não foi pessoal, não. Ele viu lá o corpo, tal, quentinho. Ele foi. E é isso, né? É cabuloso as reflexões, mas pensem nisso, dicotomia do controle. Estudem aí, vocês vão gostar. Tem um livro bem legal do Epicteto, tem um audiobook que eu escutei esses dias e quero ouvir de novo. São só 2 horas, vale a pena. Procurem. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição também. Mas é Arte de Viver.
E aí escutem, escutem. E deixe o poder das palavras entrar no coração de vocês, da comunicação. Porque eu tenho certeza que alguma parte desse vídeo tocou você, não é possível. Você precisa seguir, você precisa olhar para onde você tem controle. E tem muita parte sobre o seu controle, né? O que você vai vestir hoje, qual a cor da sua maquiagem, se você vai passar ou não, se você vai fazer aquela skincare ou não. Meu amor, se cuida, fica bonito, fica bonita, brilha, sabe? Pelo contrário, renova essas energias aí. Você não precisa de ninguém te validar, de ninguém te apoiar. O que os outros vão pensar não está sob seu controle. Não tá. E nunca vai estar. Entende? Seja você, seja autêntico, coragem, tá? Não que você precise contar, divulgar seu diagnóstico, não. Não se sinta também, eu tô escondendo. Não, é um direito seu não contar sobre o seu diagnóstico. Mas é isso. Viva lá a vida, tá? E o que a gente planta, a gente colhe. Se você considera um erro, uma falha, o que aconteceu, né? E aí vem a culpa por causa do diagnóstico de HIV, eu até entendo. Mas de todo jeito, culpa por culpa te paralisa e não te leva pra lugar nenhum. Analisa isso, tira o aprendizado, põe na caixinha das memórias e vida que segue, tá? É isso, gente. Vamos focar no que a gente tem controle de fazer, tá? Agora eu tenho um controle sobre mim de relaxar, encerrar esse vídeo e curtir um pouquinho do meu dia. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.